cara, eu vou te acompanhar na palavra. Eu falei, não, vamos, não tem problema. Pessoal, só para dar um contexto para vocês, o que é o ASO? O ASO é uma banda, né? A gente gosta de vir, trazer o louvor, com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Não temos pastores entre nós, nem ministros ministros temos, né? Mas não temos pastores, não temos presbíteros, não temos uma igreja que nos envia, né? Que está, vamos dizer assim, atrás. A gente tem várias. A gente tem a igreja do Evangelho Quadrangular, onde temos 2 dos nossos membros, 3, desculpa. Né? Temos a igreja Lagoinha, que temos mais 3. Temos a Ondadura, que eu sou unanimidade, sou o único da Ondadura da igreja, mas, da banda. Mas essa, como é que eu vou dizer, essa comunhão é que faz o ASO ser o que o ASO é. E a gente não traz uma proposta diferente, algo mirabolante, não, cara, é louvor, é o que a gente precisa. A gente precisa louvar, adorar, engrandecer o nome dele, e não tem nada que faça a gente diferente. Simplesmente a gente faz, junto com vocês, o que todo mundo deveria fazer. Simples assim. E o curioso, aliás, eu quero que vocês vão preparando a palavra, 1 Samuel, capítulo 4. Enquanto vocês vão preparando a Bíblia, eu vou contar para vocês como essa palavra nasceu. Estávamos numa cidadezinha chamada Araquari, acredito que todo mundo conheça, uma igreja quadrangular também, muito simples, e a gente iria ministrar em Joinville, numa outra igreja, no domingo. Isso sábado, a gente iria ministrar em Joinville no domingo. E sabe que a gente, quando tem essa reunião de amigos aqui, tem amigo de todo jeito e tem amigo para todo momento, né? E naquele exato momento, Deus estava me incomodando com algumas coisas durante a semana toda. Ele estava cutucando e dizendo, a direção é essa, a direção é essa. E eu fui para o nosso amigo Léo, nosso baterista. Ele e a esposa dele estavam lá no lateral da igreja, assim. E eu cheguei para eles e falei, gente, eu não sei o que tem, mas Deus está falando comigo a semana inteira sobre cura. Só que é engraçado porque não é cura física. É como se Deus quisesse curar a nossa alma, nosso espírito, a nossa vontade de adorar, a nossa vontade de... Enfim, eu estava sem entender o que Deus queria falar. E naquele momento a gente teve uma conversa. E Deus confirmou através da vida dele aquilo que eu também estava sentindo. Pra vocês verem como a comunhão é... E a gente não falou sobre o tema antes, não é verdade? Então assim, essa palavra nasceu lá. Eu vou ler para vocês. Me acompanhem, por favor. 1 Samuel, capítulo 4, diz o seguinte. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram, por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram, vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então, mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Onofe e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. E os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram, o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram, deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós. Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam os fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então, os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Onofe e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu na linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada.
estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar mais. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém, meus irmãos? Agora vocês imaginem eu tendo essa conversa com meu amigo, dizendo: poxa, Deus quer fazer algo maravilhoso, Deus quer curar, Ele quer fazer coisas incríveis. E quando você pede para Deus revelação daquilo, Ele te mostra isso aqui. Foi: meu Deus, cara, se eu fosse Eli, eu ia estar morrendo. Será que é um aviso? Ofni e Finéias, é claro que eu ia querer carregar a arca de Deus, mas na história eles também morreram. E meu nome é Israel, como vocês acabaram de descobrir, eu li que se foi a glória de Israel. Então, o que Deus está querendo, cara? Deus quer dizer que o meu tempo aqui acabou, chegou e, cara, deu? Tipo, junta as mãozinhas, espera chamar a tua senha e sobe para o andar de cima? É mais ou menos isso que Deus está querendo dizer? Né? E fiquei uns dias preocupado com aquilo. E por incrível que pareça, a ministração que a gente ia fazer em Joinville no outro dia, a gente achava que era naquele momento, e não era. Deus foi revelando aos poucos essa palavra durante a semana, durante os dias, até que chegou o convite da gente estar aqui. E quando o Léo passou para mim que a gente precisaria ministrar a palavra, ele já sabia quem deveria ministrar, e eu já sabia o que deveria ministrar. Deus é maravilhoso. Deus, Ele prepara o cenário, Ele prepara o caminho, Ele prepara o momento. Por isso que a Bíblia diz que há tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Mas falando da palavra de hoje, essa palavra é um cumprimento de uma profecia sobre Eli. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que tinham aí, entre aspas, herdado a guarda da Arca da Aliança, eles eram sacerdotes ruins, vamos colocar assim. Eles eram corruptos, eles não estavam fazendo com decência aquilo que precisava ser feito. E Deus resolveu acabar com aquilo ali, acabar com aquela geração. Então o acontecido de ter perdido a Arca da Aliança na batalha e a morte de Eli e os 2 filhos foi o cumprimento de uma profecia. E foi aí que me deixou mais preocupado. Eu falei: Deus do céu, o que o Senhor está querendo falar? Eu só estou vendo o fim das coisas. Né? E para contextualizar um pouco mais com vocês, Israel estava em batalha, e perdendo, eles entenderam que eles só poderiam ganhar se a Arca da Aliança estivesse com ele. A Arca da Aliança naquela época representava a presença de Deus. Era um baú revestido com ouro, dentro estavam as placas com os 10 mandamentos e mais alguns objetos, que eles guardavam isso como o objeto mais valioso. Aquilo representava a presença de Deus. E é por isso que a gente usa hoje, não sei se é por isso, mas eu imagino que seja, que toda vez que a gente se reúne como igreja, vamos buscar a presença de Deus. Foi o que eles fizeram, eles foram lá buscar a presença de Deus. Vamos ver se a gente ganha essa batalha? O curioso é que quando Ofni e Finéias, que já não eram mais dignos de estar fazendo aquilo, Deus não exterminou com a vida deles, por terem tocado a arca. Deus permitiu que a arca fosse até a batalha. Chegando lá, os israelitas perderam, e a arca foi tomada. Voltando o mensageiro, contou para Eli: Eli, a gente perdeu a arca, a gente perdeu a batalha, seus 2 filhos morreram. Eli teve um tombo numa cadeira, conforme a palavra nos revela.
quebrou o pescoço e veio a óbito. Naquele momento, a nora de Eli estava ganhando um filho. Ela ficou desesperada com a situação e entrou em trabalho de parto. Quando a criança nasceu, a nora de Eli morreu. E deram o nome da criança de Icabode, se foi a glória de Israel. Porque era o que estava acontecendo naquele momento. Simplesmente, a glória se foi. Não tinha mais o símbolo da presença de Deus. O que eu quero trazer e compartilhar com vocês hoje é algo que a gente vê em Gênesis, por exemplo. Pastor, me corrija se eu estiver errado. A criação de tudo levou 7 dias. Cada dia Deus criou alguma coisa. No último dia, Deus repousou, certo? Mas Deus não repousou naquele sentido de, cara, eu acho que aqui, ó, litoral de Santa Catarina é um lugar bacana, vou colocar uma rede no meio de 2 palmeiras e vou deitar e vou descansar porque eu mereço. Eu trabalhei, eu estou cansado, né? Cara, daqui a pouco o Adão vai dar conta das coisas, aí eu vou descansar um pouco. Não. Deus achou um lugar para repousar. Ele construiu as coisas, construiu o nosso universo, construiu o nosso mundo e colocou o Espírito dele repousou sobre aquilo. Vocês querem ver mais um sinal do que eu estou dizendo? A Arca da Aliança foi criada por homens e colocaram aquilo como um símbolo da presença. Eles prepararam um lugar para a presença de Deus. Assim como Deus no Gênesis preparou um lugar para a presença dele, para repousar o Espírito dele. Os homens encontraram na arca uma solução para isso. Se a gente for um pouquinho mais para frente na leitura bíblica, e eu tenho certeza que essa igreja lê a Bíblia, a gente vai ver João Batista batizando. Falaram para João Batista que ele era o Messias, ele disse, não, está vindo um aí bem maior do que eu. E quando aconteceu o batismo de Jesus, o Espírito de Deus veio na forma de um pombo, e ele fez o que sobre Jesus? Repousou sobre Jesus. A palavra de hoje, ela vem mostrar para a gente o seguinte: independente da gente buscar a presença de Deus, como a gente costuma dizer em qualquer reunião que a gente faça, como igreja, vamos buscar a presença de Deus, ou senão a gente usa o jargão, vamos entrar na presença de Deus. Antes de buscar e antes de entrar na presença dEle, precisamos preparar o lugar para Ele. Não adianta eu sair da minha casa, não, eu vou entrar na igreja porque lá na igreja tem a presença de Deus. Você está tratando esse templo como se fosse a Arca da Aliança do Antigo Testamento. Você está dizendo que aqui está a presença, mas ela não estava lá fora com você na tua casa? Então não adianta simplesmente buscarmos e entrarmos na presença. O lugar para Deus, para a presença de Deus, precisa ser preparado. O inimigo, muito esperto nessa situação aqui, de Samuel, ele foi lá e tirou o que era mais precioso, que era a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Ele tirou aquilo que eles tinham por mais valioso, era tudo que eles tinham, eles adoravam aquela arca, porque eles sabiam que ali estava a presença. O inimigo muito astuto foi aos poucos, teve uma batalha, eles entenderam, opa, a gente está perdendo, corre lá buscar a presença. Pegaram a presença, trouxeram para o campo de batalha, e eles entenderam o seguinte, cara, está acontecendo um movimento diferente do lado deles. Eles estão gritando, eu acho que aqueles deuses que colocaram pragas no Egito, são os mesmos que estão com eles lá agora. E se a gente não reagir, a gente vai ser derrotado. Isso que o inimigo pensou. E o inimigo veio com força para cima. E tomou, além de ter matado o exército todo, conseguiu tomar a Arca da Aliança. Conseguiu tomar a presença de Deus. Se a gente trouxer isso para os nossos dias, né, eu não estou incentivando ninguém a lá reconstituir a Arca da Aliança, que tem as instruções, né, pastor? Tem lá na Bíblia dizendo, a arca tem que ter tanta medida, e tanto de ouro, e querubins, tem toda a instrução. Eu não quero que ninguém vá lá e construa uma Arca da Aliança para ter em casa. O que eu quero que vocês entendam hoje, e eu assim, entendi com um pouco de medo, vou falar a verdade, é que nós precisamos criar esse lugar para Ele. Nós precisamos. Não existe como nós pegarmos aqui essa atmosfera, esse ambiente de adoração que a gente estava, né, e ainda está,
E a presença de Deus aqui é muito forte, a gente consegue sentir Deus falando, e Deus operando, Deus ministrando. Não adianta a gente fechar ali numa caixinha e levar para casa. A gente tem que estar como se fosse a arca. A gente tem que ter preparado o nosso coração, na nossa mente, no nosso dia a dia, a presença para Ele, o lugar para Ele habitar, para Ele repousar. Naquela época, a batalha foi travada. Nós hoje travamos batalhas também. Muitas vezes a nossa batalha, ela é financeira. Às vezes, ou um carro freou lá fora, eu dei um apitinho no microfone aí, desculpa. Né? Ou nossa batalha, ela é financeira, ou nossa batalha é sentimental. Enfim, eu não quero aqui elencar motivos, e também não quero elencar pecados. Não tem como a gente falar de um Deus que está distanciando sem falar de pecados, mas eu não quero criar uma lista para eles, porque a Bíblia nos ensina: analise-se o homem a si mesmo. Cada um sabe de si. Cada um de nós aqui hoje sabe a responsabilidade que temos em criarmos um lugar para Deus repousar. Todos nós aqui sabemos da seriedade que é criar um lugar para Deus habitar. E como eu falei, se cada vez que a gente precisar de Deus, a gente tiver que correr para dentro desse templo aqui, vai ter que ter culto 24 horas por dia. Não é ruim, eu adoro a ideia, mas não é o centro da coisa. Isso aqui é um centro de treinamento. Nós treinamos como devemos agir ali fora. E se para fazer uma oferta a gente ora, para abrir o culto a gente ora, para fechar o culto a gente ora, lá fora você tem que orar. Vai começar o teu dia, ora, receber um dinheiro, ora, vai pagar, ora. Coloca oração em tudo. Qual é a minha música? A tua música é o louvor. Separa um momento de adoração para Ele. As nossas batalhas aqui, elas castigam. Elas castigam. Porque elas não duram apenas um dia, 2, 3, como no campo de batalha. Muitas vezes nossas batalhas, elas duram muito tempo. E as únicas pessoas que têm essa responsabilidade de vencer essa batalha, que têm o direito de chegar a Deus e pedir auxílio, pedir ajuda para vencer a batalha, somos nós. Eu sinceramente, como eu falei, eu não quero elencar pecados, eu não quero elencar situações, mas eu tenho certeza que dentro da cabeça de cada um pode estar passando um filme, pode estar acontecendo alguns pensamentos dizendo: realmente, a minha batalha é isso, a minha batalha é aquilo, a minha batalha é saúde, a minha batalha é... enfim. Eu vou fazer uma pergunta bem sincera. Qual foi a última vez que você sentiu verdadeiramente a presença de Deus? Eu não estou falando de uma presença de Deus em que a gente se reúne aqui e canta: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Sim, Senhor, eu sou um espelho que reflete a tua imagem. Oh glória, se arrepia e chora. Eu não estou falando dessa presença. Eu estou falando daquela presença que quando a coisa aperta, você dobra o teu joelho e você sente que Deus está te respondendo. É naquele momento que você está passando por algo muito difícil, que só você e Deus entendem, e quando você se rende a Ele, Ele te responde. É aquela presença de quando a gente se coloca quebrantado na presença de Deus, Deus nos responde. Ele traz a resposta, Ele traz a companhia dEle. Quando a gente se coloca triste diante de Deus, derrotado, decepcionado diante de Deus, Ele vem e coloca o seu óleo santo. Eu sinceramente, eu aprendi uma coisa. Todo pregador começa a palavra dizendo o seguinte: irmãos, eu não quero me demorar. Porque daí quando ele fala isso, parece que vira uma chave assim que demora. Né? E realmente hoje eu não quero me demorar. Eu quero ser muito objetivo disso que eu estou falando. Tanto que eu estou correndo um pouquinho com a palavra para sobrar um tempinho para a gente depois. Eu ganhei um tempo limitado, mas vai dar tempo certinho de passar tudo o que eu preciso. Então assim, fiz uma pergunta para vocês. Qual foi a última vez que você sentiu verdadeiramente a presença de Deus? Aquela presença mesmo, sabe? Aquela que dá vontade de voltar. Aquela que você ora de manhã antes de sair de casa e você sente aquela presença chegando e te dando força, te animando. E você vai, vence ou não vence, mas você volta para casa e você sente vontade de novo de estar naquela presença.
você sente vontade de novo, de dobrar o teu joelho e orar de novo, porque, cara, aquilo foi tão bom. E se Ele te animou de manhã e o dia não foi tão bom como você gostaria, aquilo vai te trazer uma paz, aquilo vai aquietar teu coração, vai curar as tuas feridas. As nossas feridas podem vir por causa do pecado, sim. E eu quero sinceramente que cada um faça a sua própria análise. Ninguém aqui é santo, inclusive eu que estou trazendo essa palavra. Deus deu mesmo assim um meio para dizer não, pecado, pecado, pecado. E é o pecado que afasta o homem de Deus. Então assim, eu quero realmente que você pense sobre pecados que vão fazer você buscar a presença de Deus, mas a presença de Deus não ser suficiente. Sobre de repente algumas palavras proferidas em momento inadequado. De repente você está naquele, cara, com a esposa e com o esposo, com o filho, eu sei porque eu tenho esposa e tenho 2 filhos, então às vezes o negócio é complicado. E você fala coisas que você não gostaria de ter falado. Às vezes com um colega de trabalho, às vezes com outro familiar qualquer, mas eu falo da família, esposa, porque é a base mais forte que a gente tem. Às vezes uma perca financeira te fez, cara, deixa a presença de Deus aqui, quando eu precisar eu volto buscar ela. Quem aqui não tem problema financeiro? Todo mundo tem, já passou, e sinceramente quem não passou, vai chegar um momento. Não estou profetizando desgraça para ninguém, muito pelo contrário, estou te alertando que vai acontecer, e quando acontecer, você sabe que você tem a quem se apegar. Eu considero sinceramente, daquilo que afasta a presença de Deus, eu considero o luto, se não o mais pesado, um dos mais, porque eu não conheço ninguém que tenha passado por uma situação de luto, e que diga, não, tudo bem, vamos levantar, vamos caminhar, é isso aí. Às vezes uma situação de luto te deixou assim, sabe, sem aquela vontade, sem aquela obstinação, sem aquela força, e fez você pegar Deus, colocar numa arca e dizer, ó, fica aqui, ó, quando eu precisar eu volto aqui buscar. Eu não conheço alguém que tenha passado por uma dessas situações e ter, nossa, vamos lá, eu sou guerreiro de Deus, eu continuo, eu vou em frente. Não existe, não tem como. Eu não estou falando que isso é errado, todo mundo passa por isso. Todo mundo vai encarar situações um dia em que a presença não vai estar ali, e você vai para a batalha, para o dia a dia, para tudo aquilo que acontece com você e na tua vida, você vai guerrilhar, e a presença não vai estar ali, vai acontecer. Qual é o meu incentivo? E o que eu estou tentando trazer para vocês hoje? Como eu perguntei antes, qual foi a última vez que você sentiu verdadeiramente a presença de Deus? Eu te convido hoje a voltar lá naquele momento, naquele último momento, e você lembrar de como aquilo era bom. Você lembrar de como Deus te confortava, de como Deus cuidava de você, de como Ele te curava, de como Ele tratava da tua família enquanto você não estava por perto. Nós vivemos isso, todo mundo aqui tem família, e um dia como hoje, nossas famílias estão em casa, e confiamos na força de Deus, para que tudo que esteja acontecendo em casa, esteja tudo sob controle. Nossa batalha do dia a dia, ela não é fácil. Nos dias de hoje, é uma batalha espiritual pior do que a batalha contra os filisteus que a gente leu agora há pouco. Porém, eu quero sim que você se lembre daquele momento, aquele último momento, aquele último dobrar de joelhos em que você disse, Deus, que bom que você está aqui. Eu quero que você traga à memória esse momento, e quando esse momento chegar na tua cabeça, você vai lá, naquele último momento, pega aquela sensação, você pega aquela presença, você lembra de como era Deus te respondendo, e você traz para o dia de hoje. É simples. O que eu estou te propondo hoje é algo muito simples. Volta. Se lá com Ele naquele momento estava um pouco difícil, eu aposto que sem Ele, daqui para frente vai ser mais do que era antes. Ele é sim a solução dos nossos problemas.
Ele é aquele que intercede por nós, Ele é aquele que nos visita, Ele é aquele que sonda nossa mente, o nosso coração está conosco, Ele é aquele que está provendo, Ele simplesmente é. E sinceramente, eu não quero terminar essa palavra de hoje e ficar assim, beleza, vamos lá então, quando eu chegar em casa eu penso naquilo que ele falou e eu volto naquele último momento que eu tive com Deus e está tudo beleza. Galera do ASO, quiser subir, por favor. Estou quase encerrando. Eu quero mesmo que você visite aquele último momento, aquele momento em que Deus falou, que Deus mostrou, aquele momento que Deus te deu para ser só dele, só teu e dele, aquele momento que parecia que não existia mais dor, aquele momento que não existia mais frustração, ou aquele momento que Ele te deu realmente aquilo que você pediu. Talvez tinha alguma ferida doendo e Ele curou, talvez tivesse uma situação muito complicada familiar sendo vivida, mas Ele deu solução. E eu sinceramente eu vou pedir, pastor, com toda a liberdade, se coloca de pé. Se você sentir vontade, por favor, venha até a frente. Eu ganhei liberdade quando eu entrei nesse lugar, glória a Deus por isso. Venha, vem para frente, vem aqui para frente. Eu não vou orar por você, eu não vou colocar a mão na tua cabeça, eu também não vou fazer nada que você não queira. Eu estou te convidando para ter um momento de adoração junto conosco. E nesse momento de adoração, que você realmente coloque no teu coração aquele último momento, aquele último segundo com Deus que um dia existiu, e que nesse momento, a partir de hoje, a partir de agora, Ele traga cura para a tua alma e para o teu coração, porque o teu relacionamento com Ele depende de você a partir de agora. O teu relacionamento com Ele precisa ser restaurado, e essa cura que eu falei no começo da ministração é a cura que eu estou te propondo hoje. Deus quer curar o relacionamento teu e dele. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Deus, eu peço que em nome do Teu Filho Jesus, o Senhor venha e nos visite novamente, Deus. Que o Senhor faça maravilhas em nosso coração, na nossa mente, Deus. Que o Senhor tome o Teu lugar, daquele lugar que nunca deveria ter saído, Deus. Permanece em nossos corações, Deus.